Olha, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Toquei quase derrubando minha água. Não importa a hora que você está nos acessando, está nos acessando no YouTube ou ainda das plataformas de áudio como Spotify, sejam todos muito bem-vindos. Bom demais ter vocês por aqui nesse capítulo do Conteúdo Legal Cast. E como sempre aqui semanalmente, nós abordamos diversas profissões do mundo jurídico e também dos negócios. Mas hoje nós vamos falar a respeito de defensoria pública e vamos conversar com a doutora Ângela Valdivino. Tudo bem, doutora Ângela? Seja muito bem-vinda. Muito prazer, Jeff. Agradecer a você, né, a oportunidade de estar aqui falando para as pessoas que assistem ao Conteúdo Legal, que eu achei muito sugestivo Porque a gente brincou porque o conteúdo é legal e é legal, né? Então a gente aproveitou as duas coisas. E para falar sobre a minha amada Defensoria Pública, né? Então, assim, é um prazer e eu só tenho a agradecer. Você me perguntou onde a Defensoria Pública entrou na minha vida, né? Porque as carreiras jurídicas, as carreiras públicas, a pessoa que estuda direito tem tantas oportunidades de fazer tanta coisa. O que levou você a escolher essa? A Defensoria Pública ela veio muito antes do concurso. Ela já começou na minha infância, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela é defensora pública e a gente ainda muito menina, eu acho que eu não tinha nem 10 anos, e ela nos levava e a gente via lá ela atendendo as pessoas, a rotina, os casos, as histórias, muitas histórias de muita vulnerabilidade. E apesar de tudo isso, ali também era um espaço de esperança. E aquilo me tocou de uma forma diferenciada, né, de que naquele momento eu vi que aquela profissão, ela transformava vidas. E eu queria fazer aquilo dali. E eu acho que, assim, isso de certa forma tem todo um caráter simbólico, sabe? Sim. Na minha vida. E aí amadureci, né? Eu era muito menina, fiz o curso de Direito, entrei na faculdade. Na faculdade eu tive experiências tanto no setor público quanto na advocacia privada, em escritório. E o que fez enriquecer a minha formação e também saber onde é que eu me encontrava, né? Quando me formei, advoguei ainda um pouquinho e aí entrei no mundo dos concursos, né? Me tornei concurseira, que certamente, né, muito aqui do seu público que nos assiste deve estar também se identificando Mais nesse de 3 lugar. milhões. Muita gente, então. Então, certamente eles estão se identificando nesse lugar. E como concurseira, a gente começa uma saga, né, de disciplina, de estudo. Nesse início, né, quando você está aí, eu digo assim, com muita honestidade, que quando você pensa no concurso, primeiro também você está iniciando sua vida. Então, é um lugar que você quer autonomia, estabilidade, prover o seu sustento, né, Com certeza. inicialmente. Então, quando comecei a vida de concurseira, na época comecei a estudar primeiro para os concursos de atividade meio, especialmente porque era uma época que não existia o acesso à informação, né? A globalização trouxe uma acessibilidade muito grande dos cursos, né? As pessoas que naquela época não existia. Então, assim, os concursos das carreiras constitucionais do sistema de justiça eram concursos mais complexos. Consequentemente, o acesso ao conteúdo eram mais escassos, assim, os cursos eram muito mais caros. Então, inicialmente, eu comecei a me dedicar aos concursos de atividade meio. E na época era um concurso de tribunais estaduais, federais, servidores do Ministério Público, né, da Polícia Civil. E aí, onde entra a defensoria, que aí existe outro simbolismo, né? Que o primeiro concurso de carreira constitucional que eu fiz foi da Defensoria Pública. E aí, assim, me remete a menina lá da infância, Sim. que já criou aquela conexão. E aí, quando faz um concurso de carreira constitucional, o primeiro é da Defensoria Pública, né? Então, ficou já ali na minha memória. E aí, continuando os concursos, o primeiro concurso que eu realmente passei e assumi foi o concurso de atividade meio, que foi escrivã de polícia do estado de Sergipe. Uau. Né? Morei lá durante 2 anos em Aracaju. Foi uma experiência super importante também, porque era também
uma profissão que lidava com a vulnerabilidade, porque é a porta de entrada, né, dessa população mais carente, a verdade é essa. E depois assumi, fui nomeada na defensoria, voltei para o meu estado, né, eu sou pernambucana, então assim, foi uma felicidade voltar para a carreira que eu tinha sonhado. Exatamente. Então aí entrou num lugar de muita identidade, né? E aí, quando assumi a defensoria, era onde a defensoria dialogava comigo naquele lugar de transformar a vida das pessoas. Era aquela busca daquela menina lá que se conectou com aquele olhar, vendo a mãe da amiga, né, atuando. Sim. E aí, nesse momento, a minha escolha foi tão verdadeira que eu, fazendo um dia desse uma reflexão, eu vim para a Defensoria Pública de Pernambuco recebendo 30% menos do que eu recebia como escrivão de polícia naquela época. Mas eu acreditava na Defensoria, né? Como carreira essencial, a justiça, né? E como continuo acreditando até hoje na Defensoria Pública de Pernambuco. Então, foi uma escolha com... Não, a Defensoria não é só uma escolha, é uma missão, né? Então, assim, existe uma identidade e uma conexão muito com a instituição e todos aqueles que escolhem essa carreira, né? Talvez, por isso, sendo essa defensora que sempre atuou em vários lugares, em várias áreas dentro da instituição, hoje eu tenho quase 17 anos de defensoria pública, né? Já atuei em diversas áreas e lugares da instituição, o que me fazem ter uma visão mais ampla, sabe, Jeff? Hoje eu possuo também uma maturidade, né? Que a gente vai colhendo esses elementos nos caminhos da nossa trajetória e essa maturidade, ela faz com que nos dê um maior conhecimento, né? Do que é e do tamanho que tem, do que representa a Defensoria Pública. Então, isso para mim, hoje eu me encontro num lugar que a Defensoria tem uma importância muito grande, né, na minha trajetória, né? E você atuou diretamente na ponta, como a gente diz, o chão de fábrica. E tem uma história, alguma coisa que marcou esse período para você? Sim, eu diria a você, eu sempre atuei diretamente na ponta, né? Por muito tempo. A ponta, eu acho que não tem como um defensor, ele só se identifica, ele vê concretamente o que é a profissão quando ele atua na ponta. Porque é na ponta que você vê como o peso da nossa profissão, como ela transforma a vida das pessoas. Porque a pessoa não chega na defensoria, Jeff, com um processo, com um problema jurídico. Ela chega com medo, ela chega querendo, frágil, muitas vezes. Essa vulnerabilidade ela é muito latente, ela é muito visível. Muitas vezes tem um sentimento mesmo de abandono. Então, a defensoria é essa porta de entrada, né, para a população, especialmente a população mais vulnerável. Então, ele é o primeiro lugar de escuta verdadeira, né, dessas pessoas que vão buscar os nossos serviços. Então, por isso que faz a gente entender o peso de nossa profissão. E quem está na ponta, indiscutivelmente, é onde você visualiza essas necessidades mais latentes, mais reais, sabe? Do contato direto ali com a população. A defensoria, ela não entrega apenas uma petição ou uma audiência, ela entrega voz, ela entrega dignidade, ela dá vez, ela inclui. E eu digo isso assim com muito orgulho, porque isso é muito gratificante, sabe? Tenho certeza que todos os meus colegas que estejam nos ouvindo, todos aqueles concurseiros que eu falei, que estão aí querendo ingressar, né, na nossa carreira, tenho certeza que se identificam com a beleza e com a profundidade dessa carreira. Então, assim, o defensor, eu tenho uma compreensão muito real da importância da instituição e também das dificuldades, né? Quando eu falo de dificuldades, assim, para fazer esse trabalho acontecer, né? Para a gente
chegar lá na ponta e prestar um serviço de qualidade, inevitavelmente a gente começa a falar da própria estrutura da instituição, né? Que, por vezes, a gente, infelizmente, ainda tem muitas dificuldades por uma questão de estruturação, né? A Defensoria Pública, ela evoluiu muito ao longo desse tempo, é inegável. A gente avançou na interiorização, a gente avançou, é extremamente importante a gente falar desses avanços, porque foram conquistados com muita luta, né? Com a união e a pavimentação de muitas mãos, né? Então, assim, é extremamente importante a existência da Defensoria Pública para dar acesso à justiça, especialmente à população mais vulnerável, né? Então, mas esse crescimento também nos impõe responsabilidade, né? Então, assim, também nos impõe um olhar mais honesto, né? Por exemplo, a gente hoje ocupa muito mais lugares nos interiores de Pernambuco, mas a gente tem que ter um olhar honesto, porque às vezes uma estrutura, a gente não pode só interiorizar por interiorizar, né? A gente tem que chegar com esse serviço de qualidade, né, para essa população que precisa desse serviço de qualidade. E os servidores, os defensores, também precisam de uma estrutura mínima para eles terem condição de oferecer esse serviço de qualidade, né? Até porque nós estamos falando de profissionais que são extremamente qualificados, né? A gente está falando aqui, a gente falou de concurso, eu vou e volto e acabo também inserindo esse assunto no meio, porque o concurso da Defensoria é um concurso extremamente exigente, que tem muitas fases, e aí o profissional que chega para exercer essa profissão, ele também tem que ter um suporte para ofertar esse serviço que ele está tão preparado a essa população que anseia a prestação desse serviço com qualidade, e ele precisa ter uma condição de trabalho também digna para ele prestar esse serviço com qualidade, né? Na minha época, por exemplo, a gente não tinha estrutura quase nenhuma. Então, a interiorização ainda era mais nos interiores, assim, medianos, mais próximos aqui da capital, e ao longo dos anos, essa interiorização, ela se expandiu em todo o estado, né? Então, assim, ao longo do tempo, ela foi avançando, a interiorização hoje é maior, mas em várias cidades menores, a gente ainda há uma precariedade muito significativa. E esse é um ponto que precisa ser enfrentado com muita responsabilidade, né? É preciso garantir condições reais de trabalho, é preciso garantir condições de um serviço de qualidade a essa população que procura essa defensoria, porque senão aí você potencializa algo ruim. Alguém fala, a gente está ali e não oferecer esse serviço de qualidade com um profissional tão qualificado, isso tem um efeito rebote. Isso tem um efeito de negatividade, entendeu? Então, assim, isso é também algo que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Nem para expor a instituição e o membro, que é tão qualificado, como também não penalizar a população, especialmente as pessoas mais vulneráveis, a um serviço que é qualificado, mas que por falta de estrutura não chega a contento a essa população. Então, assim, por todas essas questões, né, a gente precisa de uma estrutura mínima para trabalhar com dignidade, né? E entre as instituições do sistema de justiça, né, a Defensoria historicamente convive com um menor orçamento, né? Esse debate ele precisa ser feito e ele precisa ser enfrentado com maturidade e coragem institucional, sabe? Porque a estruturação da Defensoria, ela gera uma prestação de serviço mais qualificada. E quando a gente demonstra isso, isso já estatisticamente a gente mostra para os cofres públicos que isso é muito mais econômico. O governo do estado, estatisticamente, quando a gente mostra o serviço da Defensoria, quando esse serviço ele chega com qualidade à população e traz uma satisfação, existe um comprometimento ali do governo com a sociedade. E a Defensoria é essa ponte para fazer essa prestação de serviço
com qualidade. E é justamente dentro desse contexto e também assim para lidar com essa realidade de um orçamento precário, que a gente acredita que a gente precisa pensar em soluções também inteligentes, né? Inclusive com o apoio da tecnologia, né? Eu vejo a tecnologia como uma ferramenta importantíssima, né? Para a gente tentar suprir essas deficiências estruturais. Ela não substitui, logicamente, a necessidade de uma estrutura física adequada. Também não substitui a necessidade de uma estrutura de pessoal que a gente ainda precisa muito. Mas ela, com certeza, é uma aliada nossa para gerar uma eficiência maior e a gente aí contornar determinadas dificuldades que ainda a gente tem, né? Ela vem para o atendimento remoto se tornar mais ágil, uma organização de fluxos internos, uma melhoria dos sistemas, a comunicação da defensoria com a população, né? Tudo isso são caminhos que ajudam a otimizar recursos e a ampliar o acesso da defensoria à população, né? Então, em alguns lugares especificamente, onde a estrutura é mais precária, principalmente naqueles municípios muito pequenos e muito distantes, a tecnologia ela pode aproximar, né? E é importante que ela aproxime esse cidadão da defensoria, né? Mas ela tem que ser planejada, né? De uma forma útil, que linke essa população à defensoria, ao exercício da atividade fim. Não basta só ser um discurso de modernização, né? A gente precisa servir a população e melhorar a rotina de quem trabalha na instituição. E a tecnologia, ela é uma ferramenta que, sim, o trabalho híbrido, por exemplo, ele é uma realidade e se mostra de uma maneira muito eficiente. Então, tem alguns momentos que você, às vezes, trabalhar em casa, você produz muito mais. Mas é óbvio que a gente também precisa do trabalho presencial. Até pelo início que eu te falei, a gente... as partes, existe uma vulnerabilidade, então as partes querem ser ouvidas, elas querem ser escutadas, elas querem ser acolhidas. Isso faz parte do exercício da nossa missão, que é defensorar. Quando eu penso que eu já passei por vários lugares dentro da defensoria, seja na ponta, seja em núcleos temáticos mais especializados, já exerci cargos de gestão. E tudo isso me deu hoje ter uma visão mais ampla, né? A verdade é essa da instituição. E que eu tive a oportunidade de vivenciar a defensoria em diversos lugares diferentes, né? Já atuei no interior, né? Atuei na cidade de Bezerros, que é uma cidade de pequeno porte para médio porte. Uma cidade, passei lá 4 anos acumulando. E numa cidade como Bezerros, eu estou exemplificando porque foi a minha realidade, mas tenho certeza que diversos colegas que estão nos assistindo estão em interiores muito mais longínquos, com uma estrutura muito mais precária, mas que lidam com a realidade que eu lidei, que é uma realidade de vaga única. E o que é isso? Porque aqui na capital nós temos vagas especializadas, então você se especializa numa matéria. Já no interior, você está numa vaga única, então você lida com várias áreas. Você atua na área criminal, na área civil, em família, em infância, direito do consumidor. Então você o que a gente diz assim, talvez na medicina, é o clínico geral. Você tem que ter uma visão ampliada e por isso a necessidade desse profissional tão bem preparado. Por isso um concurso que vem com certame aí que tem várias fases, porque precisa preparar bem esse profissional, porque quando ele vem, ele vai normalmente para essa comarca. E essa comarca vai necessitar dele esse conhecimento bem abrangente em todas as áreas, né? Atuei também no Tribunal do Júri, que é fascinante. Nem sou uma defensora assim afeita à área criminal, Jeff, mas o Tribunal do Júri, durante alguns anos, fiz muitos, é uma coisa que contagia qualquer operador do direito, né? E hoje eu atuo na área civil, aqui na capital, atuo também, sou lotada numa vaga de família, mas também já exerci um cargo de gestão. Então, quando você tem essas visões
de todos os lugares, que esteve lá no interior, na ponta, fazendo várias áreas, que está também na área já especializada, que também já ocupou um cargo de gestão. Quando você tem só a visão de um ângulo, é uma coisa. Quando você tem essa visão mais ampliada de vários ângulos, essa vivência, ela me faz perceber esse crescimento institucional, né? E, ao mesmo tempo, exige organização, planejamento, definição de prioridades, valorização das pessoas que fazem a defensoria acontecer todos os dias. Isso é uma coisa... hoje, a maturidade me faz ver isso com muita clareza. E o que me deu isso foi essa bagagem, foi essas vivências, sabe? Eu até costumo dizer que, assim, você precisa disso para te criar estofo, para te criar bagagem, para que você exerça essa função com mais propriedade, com mais segurança. E isso é o tempo mesmo e as vivências que você exercita, né, no cotidiano ao longo dos anos. Você desenvolveu uma visão 360, né, de quem passou por outros concursos, outros cargos, quem estudou. O concurso público, ele é uma das formas mais democráticas de trazer as pessoas para ocuparem cargos. Então a gente sempre defende essa bandeira, uma bandeira bastante importante. E essa vivência toda desse 360 graus dentro da defensoria preparou você para um próximo salto, que eu quero que você fale a respeito disso agora. É verdade, Jeff. Olha, muitas funções de gestão, né, na defensoria, elas são exercidas como cargo de confiança. Quem exerce os cargos de gestão são escolhidos pelo chefe da instituição, que é o defensor público geral, que é essa pessoa que escolhe. Eu já ocupei cargos de gestão, cargos de confiança, né? Eu sempre gosto de destacar que, assim, os cargos da defensoria, algo que é importante dizer, ele não existe uma hierarquia, né, entre os cargos da carreira. O que existe são funções diferentes, né? O chefe da instituição, ele tem ali a função de gerir, de administrar, dar ali uma gestão política, porque ele é a pessoa que representa a instituição, né? Então, depois de diversos anos atuando na ponta, eu exerci um cargo de gestão e depois retornei à ponta. Porque eu acredito, sabe, Jeff, que assim, isso é um exercício que tem que ser feito. Porque quando você exerce, está na ponta, exerce e volta, você sempre se mantém conectado com as necessidades da instituição, as necessidades dos servidores e defensores, as necessidades de estruturação da defensoria, porque você viu ela de cima ali gerindo, você voltou. E aí, porque às vezes quando você passa muito tempo ali numa gestão, você se desconecta um pouco daquela realidade, sabe? Então é muito essencial essa conexão sempre, porque o nosso objetivo maior é a prestação de um serviço de qualidade. E a gente não pode se desconectar disso, porque o nosso objetivo final é essa população, né? Especialmente a mais vulnerável, que quando vai nos procurar, anseia ali por um serviço de qualidade. Então, essa conexão com todos esses lugares, é eles que fundamentam, sabe? E alinham a gente com a necessidade que atende o que a sociedade civil pede da gente, pede dessa prestação de serviço da defensoria. Então, assim, sim, aí você me perguntou do grande salto, né? Assim, um grande salto hoje, dentro desse cargo de gestão, a gestão, como eu lhe disse, eu já exerci um cargo de confiança, né? Dentro da defensoria, esses cargos de gestão são escolhidos pelos chefes. Afora os cargos de gestão, existem cargos eletivos, que é o de defensor público geral, que são eleitos, os defensores gerais são eleitos todos os membros da classe, eles votam para escolher, é formada uma lista tríplice, os membros podem votar em 3 candidatos, e essa lista tríplice ela é submetida ao governo do estado, que escolhe um desses nomes para representar e gerir a instituição, que é a Defensoria Pública de Pernambuco. Outros cargos eletivos também que existem dentro da defensoria
os cargos de conselheiros do Conselho Superior, né, da Defensoria, e o cargo de corregedor-geral. Aí já é uma eleição mais interna, porque só quem vota são os membros do Conselho Superior, o defensor-geral e o subdefensor-geral, que também é um cargo de confiança do defensor público-geral. Dentre essas carreiras, eu já fui candidata ao Conselho Superior da Defensoria Pública, hoje sou conselheira suplente. Já fui também candidata a corregedora no ano 2025 e hoje eu sou candidata ao cargo de defensora pública geral, que é uma eleição que vai acontecer agora em maio, para o biênio de 2026 a 2028. Esse eu acho que é o grande salto, né, porque eu entendo que venho aqui porque escolhi porque me inscrevi e escolhi, porque eu acho que hoje a Defensoria Pública vive um momento muito importante, né? Ao longo desses anos, todas essas minhas vivências que eu estou aqui relatando para você, elas me deram essa bagagem e me fizeram acreditar que, assim, hoje é tempo da gente. É inegável que nós tivemos N avanços, sabe? Eu sou muito respeitosa, leal e muito grata a todos os colegas que nos antecederam, especialmente os nossos colegas da antiga assistência judiciária, são colegas aguerridos que construíram alicerces fortíssimos, sabe? Décadas de muita luta, sabe, Jeff? Para trazer a defensoria ao patamar que ela se encontra hoje, lutaram para concretizar a existência do primeiro concurso público, do qual eu faço parte dele. E aí, ao longo dos anos, nós viemos o primeiro concurso, pavimentamos esse caminho, alavancamos aí muito o lugar onde a defensoria estava e onde ela sempre deve estar. Nós viemos avançando. Veio aí o segundo concurso que deu suporte a gente para essa alavancagem. O terceiro concurso, que depois de alguns anos veio com novas energias. E estamos aí no aguardo do quarto concurso, né? Os colegas devem estar aí nos assistindo, falando aqui de Sangue Verde, já vão ser nomeados, já foi homologado, já finalizou esse concurso. Em poucos dias eu sei que eles vão ser nomeados aí e vem para renovar a nossa defensoria, né? Porque eu acredito que chegou a hora de dar esse novo salto, é um novo olhar. Muitos avanços já existiram, mas eu acredito que, assim, eu venho como a possibilidade de renovar a defensoria no sentido de, assim, a gente avançar em pautas que a gente ainda precisa avançar. E, doutora Ângela, essa visão sua de todos esses anos atuando em diversas frentes mais técnicas, mais práticas, a ponta, como foi dito, também a parte mais institucional da organização, isso tudo e agora a candidata. Qual que é o lema dessa candidatura? Para mim, Jeff, tem muito a ver com a ideia de pertencimento e união. Por isso que o nosso lema é sobre nós. É tempo de renovar nossa defensoria. E quando a gente diz é sobre nós, isso não é uma frase de efeito, é uma visão de gestão, sabe? Promovendo um pertencimento institucional e construindo um ambiente mais unido, mais dialogado e mais seguro. É sobre nós, Jeff, porque é sobre a instituição que queremos construir juntos, né? Não é sobre mim, é sobre nós. Então, é sobre as condições de trabalho, é sobre a forma como organizamos internamente, regramentos claros. Então, assim, é sobre o serviço que chega à população, sabe? Então, é sobre todos nós, né? Servidores, defensores, população, então a sociedade civil, porque a Defensoria Pública é uma instituição que se irmana com a sociedade. Investir na Defensoria Pública é você investir na satisfação da população, sabe? Porque é ela que nos procura, a Defensoria é a porta de entrada dessa população, especialmente a mais vulnerável,
né? Eu acredito numa gestão de diálogo verdadeiro, de escuta, uma gestão que entenda que ninguém fortalece a defensoria sozinho, né? Nós somos um todo, nós só conseguimos construir alguma coisa dentro de um pertencimento, dentro de uma união. Colegas anteriores passaram, eu passarei, mas a instituição permanecerá forte, altiva e democrática como ela tem que ser. Então não é nada sobre mim, é sobre nós. Então, quando você me perguntou aí sobre um lema e sobre um salto, é porque é algo muito de identidade, sabe? É um momento muito importante dentro da Defensoria Pública de Pernambuco e por isso estou aqui dizendo para aqueles que querem ingressar nessa carreira, para os concurseiros aí, os estudantes, que eu tenho certeza que é seu público-alvo, os nossos colegas, né, que estão assistindo e tenho certeza que se identificam. É uma defensoria que deve ser construída a muitas mãos, né? Deve ser dialogada, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter regulamento claro e isso ele desemboca numa prestação de serviço com qualidade, objetivando sempre o fim, que é a população pernambucana receber um serviço de qualidade, um serviço sério, um serviço comprometido, como é o que a gente oferta todos os dias no exercício da nossa função. E quando eu penso no que precisa ser renovado, eu penso menos em ruptura, sabe, Jeff? E mais em evolução responsável. Eu tenho muito respeito pela trajetória da instituição e pelos colegas que vieram antes, sabe? Não se pode falar em renovação ignorando essa história. Mas também é verdade que cada tempo exige novos avanços. Então, isso é o que me traz e que fez me inscrever e me tornar candidata a defensora geral. E eu acredito que esse é o momento de que a instituição ela precisa avançar em aspectos muito importantes da sua vida interna e externa. Então, assim, um sistema organizacional mais eficiente, regramentos claros e um fortalecimento cada vez maior da defensoria perante a sociedade, porque é ela que é a nossa aliada, é a ela que a gente vem para prestar os nossos serviços. E dentro dessa renovação, eu também considero essencial que a ocupação dos cargos de gestão observe a paridade de gênero, né? Para mim isso é muito caro e é muito importante. Isso não é apenas uma pauta de representatividade, sabe, Jeff? É mais uma questão de justiça institucional, de equilíbrio, a verdade é essa, e compromisso com uma gestão verdadeiramente plural. Então, até o fato de eu ser a única candidata mulher, isso por si só já é muito simbólico e muito representativo, inclusive para mim. Isso já me motiva e me dá mais força que a gente já avançou muito, sabe, assim, eu tenho 17 anos de defensoria, tenho certeza que os colegas que estão aqui nos assistindo e quem conhece a defensoria desde os seus primórdios, sabe que hoje ela ocupa um lugar de muito respeito, de muita credibilidade e isso é fruto de muito trabalho de todos que passaram por essa casa, sabe? Então, assim, venho no comprometimento de avançar ainda mais, sabe? Precisamos, assim, encarar que ainda existem caminhos a serem construídos, avanços que ainda nos faltam. E a gente precisa encarar com coragem, avançar nesses aspectos que ainda nos faltam. Isso com respeito, com diálogo, com união, com pertencimento. Eu quero que cada colega ele se sinta participante, sabe, dessa casa, porque foi assim que lá atrás nós nos demos as mãos com os colegas da antiga assistência judiciária e alavancamos essa defensoria. E vai ser assim sempre, nos dando as mãos que a gente vai conseguir estruturar essa defensoria com melhores condições de trabalho para os servidores, para os defensores e para a população que tanto anseia sempre por esse serviço de qualidade que a gente oferta. E talvez a principal marca que eu gostaria de imprimir seja justamente essa organização, com diálogo e propósito. Se eu tivesse que resumir
a marca da minha gestão, Jeff, seria a implantação de um sistema organizacional interno mais claro, uma melhor estrutura para dar condição digna, né, aos servidores, aos defensores, à população que recebe nosso serviço, porque ela merece ter um serviço de qualidade. A Defensoria precisa de melhor estrutura para a prestação desses serviços. Então, porque quando a instituição funciona melhor por dentro, ela oferece esse serviço melhor para fora, né? E também será uma gestão muito comprometida com diálogo, né? Uma gestão de muitas mãos, que promove pertencimento e união, como eu já disse, e isso passa também por uma otimização de recursos, por escolhas responsáveis. Não se trata apenas de gastar mais, sabe? Mas de organizar melhor, fazer a instituição funcionar de maneira mais racional e mais justa. Então, com certeza, esses são pilares muito claros desse meu lema, das minhas propostas, dessas minhas visões de instituição Defensoria Pública de Pernambuco. E tudo isso, no fundo, não é apenas sobre administração, sabe? É sobre fortalecer a missão da Defensoria Pública, né? A Defensoria, ela precisa cada vez mais ser reconhecida pela sociedade pernambucana. E esse reconhecimento, ele também precisa se refletir em orçamento compatível, né? Não é razoável que uma instituição com atribuições tão relevantes como é a nossa siga convivendo com limitações tão profundas em comparação com outras instituições do sistema de justiça, né? Só aqui eu queria te dar um exemplo bem claro e para os colegas e para os operadores de direito e para os concurseiros aí que estão nos assistindo e a população, porque eu tenho certeza que a gente lida com a população, as comunidades a gente tem uma ligação com as comunidades, nos bairros periféricos, muito grande. A gente faz mutirões, temos atividades itinerantes nos bairros mais afastados da cidade. Vamos nos finais de semana com ações de cidadania. Então, isso tudo faz com que a sociedade e a Defensoria estejam muito próximas. Então, é bom que essa sociedade ela entenda como é esse funcionamento. Então, eu queria aproveitar essa fala para dar um exemplo muito claro. Por exemplo, eu, particularmente, atuo na área civil. E numa audiência civil, e numa audiência de família, porque sou lotada numa vara de família, só para exemplificar isso para quem está assistindo, uma audiência, quando ela acontece, Jeff, ela é presidida por um juiz, que é um membro do Poder Judiciário, por vezes precisa da presença de um promotor de justiça, que é quem representa o Ministério Público. Nem sempre se precisa dele, porque é quando tem o menor envolvido, o incapaz, o interesse público está ali sendo discutido. Mas nessa mesma audiência, onde existe um membro do Poder Judiciário, às vezes é necessário ou não, de um membro do Ministério Público, a gente pode precisar da presença de 3 defensores públicos. Porque o defensor público ele pode estar pela parte autora, o defensor público ele pode estar pela parte ré, e existe uma terceira figura, que é a figura do curador especial, que é uma figura bem específica que está na legislação processual civil, mas que esse munus é exercido da curadoria especial, é exercido pela Defensoria Pública. Então veja como a falta de estrutura impacta a prestação desse serviço, porque em uma única audiência nós precisamos designar 3 defensores públicos. Então, se a nossa mão de obra ela for escassa, isso respinga na prestação desse serviço para essa população, especialmente a população que mais precisa, né? Que é a população mais carente, que não tem condição de ali constituir um advogado e que nos procura. E aí fica essa negatividade de não termos pernas para abarcar essa necessidade da população. Então, investir na Defensoria Pública é satisfazer um anseio da sociedade, da população mais necessitada. Então, isso é de extrema importância, a gente dialogar com a sociedade civil a respeito disso, para ficar claro esse papel da Defensoria Pública, né? É preciso mostrar isso também com clareza, a relevância dos serviços prestados pela Defensoria Pública. E quando a gente
traz essa responsabilidade também para a gente, é mostrando com clareza a prestação desse serviço e estatisticamente a gente sempre presta contas desse serviço, mostra resultados, é indiscutível. A gente estatisticamente, Jeff, a gente demonstra que investir na Defensoria Pública sai muito mais barato, é muito mais econômico para os cofres públicos do que o contrário, entendeu? O governo do estado, a gente anualmente está lá mostrando resultados e mostrando como a prestação desse serviço se dá e mostrando que na ponta do lápis é muito mais barato você investir no defensor público, né, em concursos, em suporte, e a gente tem na prestação desse serviço e traz uma satisfação à sociedade, à população muito maior. Então, isso é a continuidade da demonstração disso, com clareza, com resultados, que a gente vai continuar dialogando com os governos que virão para continuar aumentando esse orçamento para a Defensoria Pública cada vez mais se estruturar e cada vez mais prestar um serviço de qualidade à sociedade pernambucana, porque esse é o nosso maior objetivo. No fim das contas, Jeff, tudo converge para uma mesma ideia, né? Cuidar melhor da instituição para servir melhor as pessoas. Esse é o nosso maior objetivo como instituição. Como eu lhe disse no início da nossa conversa, eu acredito profundamente na Defensoria Pública de Pernambuco. Acredito na história que nós construímos, na dedicação de quem está hoje na ponta, né? Os colegas aguerridos ali em municípios muito pequenos, com uma estrutura muito precária, e a gente tem que olhar as condições de trabalho também dos servidores e desses membros que estão nesses locais. Mas eu também acredito que esse é um momento de dar um novo passo. Um passo de mais organização, mais clareza interna, estruturação da instituição em lugares que ainda não chegaram, né? Que ainda não estão ofertando uma estrutura condizente ao exercício da atividade aos servidores e defensores e também a prestação desse serviço à população, que é como a gente falou lá no início. Às vezes, interiorizar por interiorizar, isso compromete, porque aí você chegou, mas a prestação desse serviço não vindo com a qualidade que a população espera, ele gera um efeito negativo. E aí isso também não é interessante para a Defensoria Pública, isso também não é interessante para a sociedade. E a gente não pode se dissociar desses dois elementos que caminham juntos. A minha candidatura, então, ela nasce desse compromisso, sabe? Não de um projeto individual, mas de uma construção coletiva. Por isso, quando a gente diz é sobre nós, a gente está afirmando que a defensoria que queremos, ela precisa ser construída com escuta ativa, com união, com responsabilidade e coragem para avançar. Porque renovar a nossa defensoria, no fundo, é cuidar melhor de quem a constrói todos os dias e de quem depende dela para ter acesso à justiça. E quem tem acesso a essa justiça é essa população que certamente está nos assistindo aqui, né, nesse conteúdo tão legal, né, e que precisa ter um serviço de qualidade, e o nosso comprometimento é na prestação desse serviço dessa forma. Ser diferente, prestar um serviço que não seja de qualidade, isso não tem a ver com a Defensoria Pública. Nosso compromisso é sim nos estruturar e ofertar esse serviço com qualidade para essa população que mais precisa. Olha, pessoal, vamos chegando então ao final dessa verdadeira aula a respeito da Defensoria Pública. Foi muito legal nós participarmos juntos. Você que participa com a gente semanalmente, pega esse programa, indica para alguém, direciona para um amigo, vai ser bom demais. Muito obrigado por nos acompanhar, tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, até o próximo programa e tchau.